Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, agradecemos a Deus em especial pela vida. Agradecemos a Deus e precisamos agradecer a Deus constantemente por todas as oportunidades que Ele nos oferta ao longo da nossa trajetória. Oportunidades para o nosso esclarecimento, oportunidades para a nossa progressão, a nossa iluminação espiritual. Agradecemos a este Pai que nos enviou Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou em suas biografias. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mesmo à distância fisicamente, mas virtualmente reunidos aqui neste ambiente, nesta página virtual, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que mais uma vez nos foram reservados no relógio da eternidade para realizarmos aquilo que Jesus nos solicitou e continua nos solicitando há 2000 anos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, nesta busca incessante por conhecermos a verdade, para nos libertarmos das trevas da ignorância. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Este estudo que começamos recentemente, já passamos por toda a introdução de O Livro dos Espíritos em vários encontros, já passamos pelas questões de número 1 até a número 5 e hoje a questão de número 6, porque estamos estudando aqui o início de O Livro dos Espíritos, a parte primeira, em seu capítulo 1, sobre Deus. Já estudamos acerca de Deus e o infinito e estamos estudando agora acerca das provas da existência de Deus. Então, nestes questionamentos feitos, organizados por Kardec, a espiritualidade superior, ele quis saber aqui neste item de número 6, ou a questão de número 6, da seguinte maneira, que o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então, na questão de número 5, Kardec questionou acerca daquela dedução de um sentimento instintivo que todos nós temos acerca da existência de Deus. E agora ele quer saber, na questão de número 6, se este sentimento íntimo que temos da existência de Deus, ele não poderia ser adquirido através da educação, ou simplesmente ser o resultado de ideias adquiridas no meio que estejamos vivendo, que tenhamos vivido ao longo da nossa existência. Então esta é a curiosidade, ou foi a curiosidade de Kardec, que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós de uma forma bem sucinta, mas também completa. Dá perfeitamente para entendermos, porque eles disseram da seguinte maneira acerca deste fruto da educação ou de ideias adquiridas. Eles dizem: se assim fosse, por que existiria nos povos
nos povos selvagens esse sentimento? Então aqui eles respondem ao questionamento de Kardec, fazendo um outro questionamento de forma lógica, lúcida e muito clara. Se este sentimento da existência de Deus, esse sentimento íntimo da existência de Deus, ele fosse fruto de educação, ou da educação, o resultado de ideias adquiridas ao longo da nossa existência, se assim fosse, de onde viria ou de onde nós tiraríamos conclusões acerca das ideias que têm os nossos selvagens, ou que já tinham os nossos selvagens, ou nós, quando passamos pela condição de selvagens, de onde viriam este sentimento, se eles não tiveram contato com outros povos para permutarem estas experiências ou para adquirirem estas ideias? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Aqueles selvagens que estavam aqui no Brasil aos milhões, quando os chamados povos esclarecidos ou povos brancos chegaram aqui no Brasil, de onde eles teriam trazido a ideia da existência deste ser superior, que eles denominavam de uma forma diferente, mas não na condição de Deus. Então, sem sombra de dúvida que aqueles povos que aqui estavam distribuídos pelas matas virgens aqui do Brasil, todos eles nas suas tribos, eles tinham esse sentimento da existência desta força maior. Então, de onde eles teriam tirado, de onde eles adquiriram esta educação ou esta ideia? Então, é assim que assim os espíritos amigos responderam a Kardec, formulando este questionamento para as nossas reflexões. E aí Kardec anotou na sequência desta resposta, ele anotou da seguinte maneira, que se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber este ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então aqui Kardec acrescenta a esta resposta dos espíritos superiores esta anotação, que se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de ensino que conseguíssemos ou que adquiríssemos nas escolas, por exemplo, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber este ensino conforme se dá com as noções científicas. Então aqui Kardec, nesta observação, acrescenta estes esclarecimentos, que se esta ideia de Deus fosse fruto de educação, fosse fruto de ensinamentos recebidos através de outras pessoas mais esclarecidas, só aqueles que tivessem tido condições de receber estes ensinos, assim como aqueles que receberam instruções, orientações científicas, apenas aqueles que receberam, que tiveram oportunidade de se esclarecer acerca das ciências, hoje têm conhecimento da ciência, ou de uma determinada ciência. Então assim também seria se não fosse este sentimento íntimo que cada um de nós trazemos na nossa consciência. Conforme os espíritos amigos nos falam em questões posteriores que ainda iremos estudar, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então todos nós trazemos este sentimento da nossa existência, ou da origem da nossa existência, desde o início da nossa existência, deste ser superior que nos criou, que nos deu aquele sopro de vida, e aí nos tornamos um ser vivente, como nós encontramos lá no início da Gênese mosaica, no capítulo de número 2, versículo de número 7. Mas aumentando este leque para as nossas reflexões, buscamos no espírito miramês
conforme estamos estudando as questões do Livro dos Espíritos, fazendo esta aliança com o livro Filosofia Espírita, ou conjunto de livros denominado Filosofia Espírita, em que Miramês faz um estudo de todas as questões do Livro dos Espíritos. Então, Miramês, através do médium João Nunes Maia, nesta questão de número 6, que ele deu o título aqui em sua obra, Produto da Educação, Miramês começa refletindo acerca desta questão e da resposta sobre este sentimento íntimo da existência de Deus. Ele começa da seguinte maneira, que a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida. Sabemos disso. Então aqui ele começa nos esclarecendo que a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida. No entanto, ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então aqui Miramês nos orienta que esta educação que nós recebemos ao longo da nossa existência e que estamos recebendo nesta existência física, ela é gradativa e de acordo com a nossa evolução espiritual. Dependendo da minha evolução espiritual, não vai adiantar eu ter acesso a um determinado tipo de esclarecimento que eu não vou conseguir entender. Por mais que eu me esforce, eu não irei entender nesta existência, porque a minha evolução, o meu progresso, ainda não é o suficiente para entender acerca deste assunto neste momento. Então é por isso que ele nos fala que ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução. E ainda ele diz que o modo de assimilação da educação nos meios em que você está estagiando é diferente. Então, os meios ou o modo de assimilação da educação nos meios em que estagia é diferente de uns para os outros, de acordo com os dons despertados em cada criatura. Exatamente o que eu havia falado anteriormente em relação a não ter condições de entender, compreender, internalizar certos esclarecimentos nesta existência, é o que acontece nas nossas escolas oficiais. Muitos alunos, muitos de nós, quando passamos pelos bancos da escola, tínhamos facilidade em uma determinada matéria, ao passo que tínhamos dificuldades em outras, dificuldades enormes, às vezes até sendo reprovados em determinadas matérias, porque não conseguíamos entender, ao passo que outros colegas de sala de aula tinham uma facilidade enorme naquela matéria que eu tinha dificuldade e que ele tinha dificuldade em matérias que eu tinha facilidade. Então aqui Miramês nos esclarece que este modo de assimilação da educação, ele é diferente de uns para com os outros, de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós, porque cada um de nós nos encontramos em um degrau desta infinita escada evolutiva. Então, o que é fácil para uma determinada criatura em relação ao entendimento, será muito difícil, até impossível, naquela ou nesta existência, entender, compreender acerca daquele assunto. E aí ele acrescenta que a consciência de cada alma seleciona o que recebe como produto do meio em que vive e dá condições à inteligência para que esta amplie os seus valores na pauta da sua existência e recusa o que não lhe serve por condições que já atingiu no avanço espiritual. Então assim é a nossa caminhada, porque toda herança, afirma Miramês, que toda herança é relativa, respeitando a posição do herdeiro na vida. Então toda herança, ela é relativa, respeitando a posição
de cada um de nós na condição de herdeiros aqui na vida, consultando as grandes vidas na terra, a razão certificar-nos-á desta verdade. Os espíritos, mesmo os chamados primitivos, quando reencarnam em um meio mais evoluído, não assimilam o produto da educação oferecida por não terem capacidade de entendimento na altura dos seus progenitores das escolas e livros. É o que havíamos falado também anteriormente em relação, e que Miramês também falou, em relação às condições de entendimento. Então, se um selvagem, um espírito que está reencarnado na condição ainda de selvagem aqui na Terra, numa próxima existência ele reencarna na condição aí no meio de povos jamais esclarecidos, o que nós chamamos de povos civilizados, com certeza aquele espírito terá uma dificuldade enorme de entender, de compreender, de assimilar o produto da educação oferecido por aquele povo, por aqueles povos civilizados onde ele reencarnou. É o que Miramês nos diz, que ele não assimilará o produto da educação por não ter capacidade de entendimento na altura daqueles seus progenitores, bem como das escolas e dos livros. A assertiva, diz Miramês, que a assertiva ou afirmativa de que somos o produto do meio não encontra segurança nas leis da evolução. Podemos ser ou não esse produto, dependendo da faixa em que nos situamos com aqueles com quem convivemos. Então aqui ele nos afirma que esta assertiva de que somos o produto do meio, ela não é completamente correta, porque eu posso não estar preparado espiritualmente em relação ao progresso para assimilar o produto que está sendo oferecido naquele meio em que eu me encontre. Então eu não serei o resultado daquele produto do meio onde eu me encontro, porque eu ainda não consigo assimilar aquelas informações, sejam dos meus progenitores, seja das escolas, seja dos livros. Então ele diz: e perguntamos, onde aprenderam os primeiros mestres? Então aqui ele faz o questionamento importante: onde foi que aprenderam os primeiros mestres acerca da existência de Deus? Se isso fosse o produto do meio, em qual meio eles teriam aprendido? Os primeiros mestres. Quem foram os seus mestres, se eles foram os primeiros mestres acerca da existência de Deus? Então aqui ele faz esse questionamento muito acertado e profundo para as nossas reflexões. Onde aprenderam os primeiros mestres? Qual foi a escola que eles estudaram, se eles foram os primeiros mestres? Sem sombra de dúvida, isso é o resultado do seu progresso espiritual. Eles trouxeram estas informações gravadas nas suas consciências e ampliaram através das observações, conforme Miramês nos diz na sequência, que o aprendizado mais atuante surge nas trocas de experiências entre pessoas e nações. Entretanto, o surgimento do verdadeiro aprendizado das almas, então aqui ele fala que o aprendizado mais atuante surge nas trocas de experiências entre pessoas e nações. No entanto, o surgimento do verdadeiro aprendizado das almas vem pelos processos de despertar das qualidades que por vezes dormem em todos os seres. Então aqui ele nos informa que este aprendizado, este surgimento do verdadeiro aprendizado das almas
ele vem pelos processos de despertar das qualidades que nós já trazemos de forma latente em cada um de nós, em todos os seres. E aí ele diz que daí é que dizemos, como já falaram todos os profetas, que toda sabedoria vem de Deus. Então aqui Miramês repete o que muitos profetas já falaram, que toda sabedoria vem de Deus. Sim, conforme vimos na questão de número 1, Deus é a inteligência. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós, conforme nós encontramos e iremos estudar lá na questão de número 76, aqui de O Livro dos Espíritos, nós, na condição de essência divina, na condição de seres imortais, espíritos imortais, nós somos os seres inteligentes da sua criação. Deus é a inteligência, nós, os seres inteligentes da sua criação. Então é por isto que Miramês reafirma que toda sabedoria vem de Deus, todo amor parte da sua magnânima personalidade. Então toda sabedoria vem de Deus e todo amor parte da sua magnânima personalidade. E ainda ele diz que a ideia de Deus na grande população indígena que viveu na Terra e da qual ainda restam uns poucos elementos é uma prova irrefutável de que ele existe e que não foi produto do meio, conforme havíamos dito anteriormente em relação aos nossos irmãos indígenas, os milhões que existiam aqui, lá pela ocasião do ano 1500, um pouco antes de 1500, conforme nos informa Emmanuel, que eram milhões e milhões de indígenas que habitavam aqui a terra do Cruzeiro. Então, sem sombra de dúvida, que este sentimento íntimo da existência de Deus que eles já tinham não foi produto do meio, conforme nos informa Miramês, que a ideia de Deus na grande população indígena que viveu na Terra, inclusive aqui no Brasil, e da qual ainda restam uns poucos elementos, é uma prova irrefutável de que ele existe, ou seja, de que Deus existe e que não foi produto do meio. Foi revelação dos próprios espíritos que circundavam e protegiam esses elementos nas sequências evolutivas em que a vida os colocou. Então, aqueles espíritos existentes e vivendo no plano espiritual, em contato e comunicando com esses seres ainda primitivos, ainda selvagens aqui na Terra, lhes dando constantemente esta ideia, esta noção da existência de Deus. E ainda ele diz que muitos dos senhores de engenho, aqui ele faz referência, inclusive diretamente ao Brasil, que muitos dos senhores de engenho que dominaram o Brasil por muito tempo alimentavam e divulgavam a ideia de que a vida terminava no túmulo e que escravos eram animais de carga. Então assim pensavam, assim pregavam aqueles nossos irmãos, quiçá nós mesmos, encarnados naquela época na condição de senhores de engenho, que dominávamos o Brasil naquela época. Por muito tempo nós alimentamos aquela ideia e divulgamos a ideia de que a vida terminava no túmulo, que escravos eram simplesmente animais de carga. Escravos não era o meu irmão, quando eu, na condição, quando você, quando qualquer um de nós, se estivemos na condição de um senhor de engenho. Então aqui ele nos informa isto e acrescenta: todavia, mesmo de posse do poder da situação e da força, não tiravam dos cativos a crença da existência de Deus e das almas,
Então aqui Miramês nos informa que mesmo através de tanto sofrimento, de tanto castigo, mesmo de posse do poder da situação e da força, não tiravam dos seus cativos, ou seja, os senhores de engenho não conseguiam tirar e não conseguiram tirar dos seus cativos a ideia, a crença da existência de Deus e da sobrevivência da alma. Eles pregavam, os senhores de engenho, que a vida terminava no túmulo, mas os cativos tinham a certeza da existência de Deus, bem como da imortalidade da alma, e que utilizavam, vejamos que maravilha as informações aqui de Miramês, que os cativos utilizavam nos batuques, os corpos dos sensitivos, para os animarem nas suas provações. Então, durante aqueles batuques, aquelas danças, haviam comunicações mediúnicas através dos médiuns sensitivos que tinha ali aos milhares no meio dos cativos e que traziam informações do plano espiritual para animarem eles, para lhes darem forças para seguirem adiante nas suas provações. E aí Miramês questiona: onde fica o produto do meio e da agressão? Se os cativos foram tão agredidos, foram tão maltratados naquela época, e os seus senhores queriam por todos os meios, inclusive por meios de tortura, lhes impregnar a ideia da morte por completo, de a vida cessar no túmulo, da não existência de Deus, mesmo assim o produto daquele meio não mudou aquela ideia inata, aquele sentimento inato da existência de Deus. Então é por isso que ele questiona onde fica o produto do meio e da agressão. E aí ele questiona também: quanto mais sofre o espírito, mais despertam suas qualidades espirituais, mais a verdade o conduz para os caminhos da luz. Então aqui ele nos esclarece, não questiona, mas nos esclarece que quanto mais sofre o espírito, mais despertam suas qualidades espirituais, mais a verdade o conduz para os caminhos da luz. Certamente, acrescenta Miramês, que certamente não vamos parar no exercício sublime da educação e da instrução em todas as faixas de vida e da vida, porque é nessa persistência humana e divina que fazemos a nossa parte, junto à já feita por Deus. Então aqui Miramês nos fala da necessidade da persistência em todas as faixas de vida e da vida, da persistência nossa na condição de criaturas de Deus, na condição de seres humanos, de fazermos a nossa parte, porque a parte de Deus ele já fez e continua fazendo. Então é por isso que ele nos afirma, porque é nessa persistência humana e divina que fazemos a nossa parte, junto à parte que Deus já fez. E aí ele diz da seguinte maneira, para encerrar estas belíssimas reflexões e orientações, esclarecimentos para todos nós, Miramês encerra da seguinte maneira: que os sentimentos íntimos que todos nós temos quanto à imortalidade da alma e à existência de nosso Pai Celestial, foi a primeira coisa colocada em nossos corações espirituais pelas mãos do Criador. Então aqui Miramês nos informa de uma forma maravilhosa, de uma forma até poética, que a primeira coisa que Deus colocou em nossos corações espirituais é exatamente este sentimento íntimo da sua existência e da nossa imortalidade. Os sentimentos íntimos que todos nós temos quanto à imortalidade da alma e à existência de Deus, nosso Pai Celestial, foi a primeira coisa divina colocada em nossos corações espirituais por suas mãos, ou seja, pelas mãos do Criador,
em forma de luz que nos ilumina a vida. Essa certeza não se vende. Então, eu não consigo vender a ideia para você, qualquer um que tem acesso a estas reflexões, a estas informações. Essa ideia não se vende, essa ideia não se dá. Ninguém tira de você essa ideia. Então, essa ideia não se vende, não se dá, não se transfere. E aquele que tem essa ideia, todos nós temos, mesmo que não aceitemos, que não acreditemos, mesmo que neguemos, mas ninguém consegue tirar de você essa ideia, esse sentimento de imortalidade da alma, esse sentimento, certeza da existência de Deus. Então é por isso que ele afirma que essa certeza não se vende. Você não compra essa certeza no balcão da farmácia, da panificadora, do supermercado, da mesma forma que você não consegue dar para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, para quem quer que seja. Você não dá, você não transfere este sentimento da existência de Deus ou da imortalidade da alma, da mesma forma que não se tira de ninguém. É nosso patrimônio que brilha em nós com alegria e esperança e nos falar da felicidade eterna. A meta mais inteligente é educar e instruir. Por isso, repetimos com Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí Miramês diz que a meta mais inteligente, a escolha mais inteligente que possamos fazer é exatamente buscar a educação e a instrução. Por esses meios, todos os elementos desabrocham e a vida para nós passa a ser uma vida em Cristo, na presença de Deus. Que possamos construir esta vida educada, esta vida instruída na presença do Cristo e também na presença de Deus, a vida com Cristo e na presença do nosso Pai Celestial. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e continuarmos esta busca através da prática incessante do bem. Paz do Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos e irmãs.